glórias a Deus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que este dia seja um dia de vitórias, seja um dia de bênçãos em tudo que você fizer, na tua casa, no teu trabalho. O Senhor esteja presente aí junto à tua família, que as bênçãos do Senhor, ela te acompanhe em nome de Jesus. Sou o pastor Donizete Diniz e hoje eu gostaria de falar de um assunto muito sério que Deus tem colocado no nosso coração, e nós temos assistido e temos visto muito. Aí a pergunta: caloteiro vai para o céu? Sim ou não? Nós não devemos fazer dívidas para não ficarmos endividados. Talvez você já tenha ouvido esta frase. Pois é, mas existe outra frase que diz assim: quem não deve é porque não tem crédito. E como entender isso? A primeira frase significa que se alguém não quiser ficar coberto de dívidas, é só comprar menos e economizar mais. Fazendo isso, ele terá como pagar tudo certinho e não será cobrado ou vista como uma pessoa mal pagadora. Já a segunda frase significa que é muito difícil uma pessoa não dever, ou seja, quase ninguém tem condições de comprar tudo à vista. No entanto, a necessidade fala mais alto e elas sentem a precisão de comprar a prazo. A verdade é que todo mundo gosta de comprar, mas pagar não é para todos, ou seja, quem gosta de comprar deveria também gostar de pagar. Mas as coisas não funcionam assim. Mas antes de nós irmos para a mensagem de hoje, eu gostaria muito de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que você faça a sua inscrição, ative também o sininho de notificações para que o YouTube te avise todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos no canal. E desta forma, você estará nos ajudando. Através das mensagens, nós temos alcançado um grande número de pessoas. Com isto, o reino do Senhor vai sendo valorizado, vai crescendo. Amém? No final desta mensagem, estaremos juntos fazendo uma oração para que Deus abençoe o nosso dia. A mensagem de hoje não é para polemizar, mas para levar a fazermos uma reflexão e ver como é importante nós sermos bons pagadores. Não é bom que nós venhamos comprar e não pagar. Aquele que compra a prazo ou toma dinheiro emprestado com a intenção de não pagar é considerado caloteiro, ou seja, dá no mesmo que querer viver às custas dos outros sem se preocupar de pagar um só centavo. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens como pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Isto encontramos ali no livro de Provérbios, no seu capítulo 22 e nos versos de 26 e 27. Conta-se que um certo hóspede, ao se identificar enquanto preenchia a ficha de registro, disse à dona da pensão: a senhora pode não acreditar, mas na última pensão onde estive, o dono da pensão até chorou quando eu saía de lá. A senhora, dona da pensão, disse: acredito, moço, mas aqui isso não vai acontecer, porque o pagamento é adiantado. No texto que nós lemos no livro de Provérbios, é um grito contra aqueles que contraem dívidas e não gostam de pagar, e contra aqueles que acreditam em caloteiros. Mas a questão em si não é o ato de contrair a dívida, mas o fato de dever e não pagar. É claro que em algum momento em nossa vida será necessário pedir ajuda ou mesmo algo emprestado, mas o que a Bíblia restringe é o dever e não pagar, fazer dívidas e não pagar, assumir compromissos de quem não honra compromissos. Há várias consequências para pessoas que contraem dívidas e não pagam. Certamente, a mais danosa é a fama de caloteiro. Ninguém convida um caloteiro para jantar em casa. Ninguém apresenta o homem mais caloteiro da cidade como seu melhor amigo. Pessoas que não gostam de pagar, a fama corre muito rápido. A fama de caloteiro é um peso que aqueles que gostam de contrair dívidas carregarão sobre as costas até que mudem de vida. Geralmente, caloteiros gostam de ostentar aquilo que não são. Muitos compram um objeto novo somente porque o vizinho comprou, trocam de carro porque o amigo também trocou. A questão é que o amigo tem como pagar. É como aquele rapaz que compra um celular da moda para impressionar a mocinha, mas ele não pagou nem a prestação e não tem nenhum livro comprado para o ano letivo. Está estudando com um livro emprestado e até agora não comprou o seu e não devolve aquele que emprestou. Uma terceira consequência é que os caloteiros causam danos às pessoas de bem. Literalmente, algumas pessoas perderam até a cama por causa de caloteiros.
caloteiros. Há uma ordem no texto sagrado: não esteja entre os que se comprometem. Cuidado com os caloteiros. Andar com caloteiro pode levar alguém a dormir no chão. É bom aprendermos com a senhora dona da pensão, no qual nós falamos: antes de fazer um negócio com o caloteiro, receba adiantado. A Bíblia chama atenção no livro de Provérbios, no seu capítulo 22 e no verso 7, e diz: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Todo comerciante precisa receber o dinheiro da mercadoria que foi vendida. Se o consumidor não pagar, como o comerciante vai sobreviver com sua família e como vai abastecer a sua empresa? Como vai conseguir sustentar o seu negócio se a mercadoria está saindo, mas o dinheiro não está entrando? Sem dúvida, irá à falência. E aquele que empresta o seu dinheiro e não recebe, como fica a vida dele? Ele trabalha, vai juntando seu dinheiro aos poucos para conseguir os seus objetivos, mas vem um aproveitador dando uma de necessitado, pede o dinheiro emprestado a fim de dar o calote. Aquele que emprestou por sentir amor e compaixão pelo próximo, mas não recebeu o seu dinheiro de volta e sem dúvida poderá enfrentar futuramente algumas crises financeiras, pois todo dinheiro que é emprestado e não devolvido ao dono faz falta para quem emprestou caridosamente. Será mesmo que Deus se agrada nisso? Da pessoa pensar só nela mesma e não se preocupar com o que vai acontecer com o próximo? Quem compra ou toma emprestado a fim de não pagar, a ira e a cobrança de Deus virá. Em Salmos, no seu capítulo 37, no verso 21, aprendemos direitinho a lição e diz assim: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que toma dinheiro e não paga é como um ladrão que assalta. A diferença é que quem toma dinheiro emprestado e não paga, aquele que emprestou conhece quem cometeu o delito. É desonesto, além de trazer maldição para quem o faz. Veja, no livro de Provérbios, no seu capítulo 13, no verso 11, diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Velhaco significa aquele que compra e não gosta de pagar, ou seja, um mau pagador, que, quando é cobrado, inventa desculpas, desaparece, não está preocupado com seu nome. O caloteiro significa aquele que gosta de dar calotes nas pessoas, tipo, toma emprestado a fim de não pagar e não se preocupa se vai ou não fazer falta para aquele que emprestou. Agora, o devedor ocasional significa o consumidor que busca sempre manter as suas contas em ordem, que deve e tem preocupação de pagar. Às vezes até demora para pagar o que comprou ou o que tomou emprestado, não que seja de propósito, mas sim por não ter a quantia certa. Já quando tem dinheiro, ele paga tudo certinho, ou dá pelo menos um pouco e explica a dificuldade, a situação financeira para a pessoa que ele está devendo, a fim de que ele possa entender o caso e não julgar mal a sua pessoa. Paulo fala no livro de Romanos, no seu capítulo 1, no versículo 31 e 32. Assim, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais os praticam, não somente os fazem, mas também consentem aquelas pessoas que o fazem. Os cristãos às vezes são julgados como pessoas mal pagadoras, isto por culpa de outros crentes que compram e não pagam corretamente. E por causa de algumas pessoas, alguns crentes que não gostam de pagar, todos os cristãos acabam sendo prejudicados por causa deles, ou seja, são apontados como pessoas que não têm compromisso de pagar. Atualmente, há número de charlatões da fé que se apresentam como homens de Deus para conseguir crédito, deixando um rastro de inadimplência por onde passam. Há inclusive obreiros respondendo processos de estelionato sem que os fiéis saibam. Se todos os obreiros fossem obrigados a apresentarem os seus antecedentes criminais, o oculto seria descoberto. Obviamente, pessoas que se apresentam como cristãos e não honram seus compromissos acabam por manchar a imagem do Evangelho. Em razão disso, merecem repreensão. Vale enfatizar que nem sempre a inadimplência decorre de má fé ou irresponsabilidade, e imprevistos podem acontecer, mas se for este o caso, deve sim pedir sabedoria a Deus para vencer as dificuldades e manter o bom nome. Deus
é um Deus provedor, mas devemos ser sábios e controlados. E por fim, Paulo nos adverte nas cartas aos Romanos, no seu capítulo 13, no versículo 8: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Trata-se de um caso bastante semelhante com aqueles que dizem ser cristãos, ou seja, que brincam de ser crentes, que estão com um pé dentro da igreja e outro para fora, fazendo coisas que são contra a vontade de Deus. No entanto, diversas pessoas evangélicas que têm um compromisso sério com Deus são julgados e prejudicados por causa desses falsos cristãos. Mas o verdadeiro crente não pode desanimar. E a causa deste inimigo que tenta nos fazer desistir de Deus é que Deus tem nos dado tanta força e colocado pessoas boas para estar junto conosco, para andar conosco e nos aconselhar. Então, meu irmão, que você ande com pessoas que oram igual ou mais do que você não compre aquilo que você não pode pagar e que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga sim um caminho reto, para que o Senhor possa te abençoar em todas as áreas da tua vida. Deus, Ele opera em todas as áreas. O seu coração tem que estar limpo para que o Senhor possa te abençoar. Vamos juntos estar fazendo uma oração? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, peço, meu Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos, que nós possamos estar com a nossa vida financeira no ordem, que nós não sejamos caloteiros, comprando, Senhor, emprestando e não devolvendo, pagando as nossas dívidas. Que o Senhor possa nos abençoar nas nossas finanças e que o nosso nome seja um nome que esteja sendo honrado aqui nesta terra e escrito no livro da vida, para que possamos juntos estar nos céus. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E seja, meu Pai querido, conosco. Meu irmão, seja você abençoado. Tenha um bom dia e fique com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.